Na próxima meia hora, vai encontrar um tempo precioso de encorajamento e esperança para as mulheres de todo o mundo e através das gerações. Testemunhos, meditações, música, conselhos práticos e ensinamentos espirituais. Está no ar Mulheres de Esperança. Este é o seu programa semanal Mulheres de Esperança. Estamos consigo mais uma vez e temos a certeza que esta emissão será do seu agrado e trará esperança e direção à sua vida. Fazendo bem, quem passou e mudou a cor da vida de alguém, quem ouviu e deu atenção ao pobre. Quem serviu e sentiu a dor de quem sofre, nos mostrou que há um Pai de amor, ensinou que viver é amar, por causa do amor, nosso pão será repartido, por causa do amor, corações serão acolhidos, por causa do amor, levaremos paz ao aflito, por causa do amor, nós seremos luz ao perdido. Quem andou por toda parte fazendo bem, quem passou e mudou a cor da vida de alguém, quem ouviu e deu atenção ao pobre, quem serviu e sentiu a dor de quem sofre,
esperança. Sónia, não querendo expor diante dos ouvintes, queria fazer-te uma pergunta indiscreta. Faz. Já começaste e de qualquer maneira já sei que não vais desistir. Mais ou menos. Aí vai a questão. Tens algum mau hábito ou vício? Bem, de discreta não tens muito. Eu bem disse, deixa lá ver. Estás a falar de algo que eu faço sempre, muitas vezes, de maneira continuada e irritante para quem vê? É isso mesmo. Tens. Eu não disse que tu não desistias? Tenho. Por exemplo, tirar as peles das unhas com os dentes. Até me arrepiei só de pensar. E não dói? Claro que dói. E às vezes até faz um bocadinho de sangue, além de que não ajuda nada à aparência das unhas. Bom, agora não se pode fazer isso, não é? Porque não se pode pôr as mãos na boca. E não fazes nada para acabar com isso? Claro que faço, não é, Sara? Ou antes. Faço e a meio caminho desisto, porque antigamente era as unhas e agora é as peles. Pois não é difícil identificar um mau hábito. O problema é acabar com ele. Vamos ver, Sónia, se hoje neste programa encontramos alguma solução. Mas fica aí com esta música bonita. Well, I was waiting on platform 9 'cause a boy's gotta pay his dues. And I was sitting there killing time. I was doodling on my shoes. And I was noodling on this song. I was humming it all along. And when the bus finally came, I put my book away. And I didn't get back home till dawn. Where would I go without you to guide my way? Where would I be without you? I'd be wandering day by day. Without you to guide my way, where would I be without you? I'd be wandering day by day. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. RTM Mulheres da Esperança. Olá, querida amiga que só agora entrou na nossa companhia. Este é o seu programa Mulheres de Esperança. Eu sou a Sónia e a Sara hoje trouxe um tema muito invulgar, mas pertinente. Como vencer os maus hábitos. Mas é bom sublinhar que também há bons hábitos. Havemos de fazer um programa sobre eles. Mas os maus não ajudam em nada. Até aqueles que parecem muito pequenos e sem muito significado. Sabes que eu conheci uma rapariga que arrancava os pelos das sobrancelhas com os dedos. Sara, até me arrepiaste toda. Imagino como não ficou. Ficou sem sobrancelhas e depois tinha que fazer um risco todos os dias. Mas eu não quero falar mais sobre estes horríveis. Um dia destes estava a conversar com uma amiga e ela dizia-me como a sua vida era um stress e estava a dar-me os pormenores todos dos filhos, como eram tão doentes e que o marido andava sempre em viagem. Era tão difícil que comecei a sentir o stress dela também. Nós, as mulheres, temos este dom de sentir empatia pelos outros. Parece que sentimos as dores e as aflições logo naquele momento. Isso que ela estava a fazer era um mau hábito? Não. O que eu estava a fazer enquanto ela falava é que é uma daquelas coisas que fazemos e nem damos porque estamos a fazer. Mas para a pessoa que fala connosco pode ser um tremendo incómodo. Imagina que enquanto ouvia a história da mulher com aquela angústia toda, eu batia com os dedos em cima da mesa à minha frente. Algo que acontece e que faço quando o meu nível de ansiedade aumenta. Por que será que fazemos isso, Sara? Boa pergunta, Sónia. Porque é que temos estes hábitos pequenos, mas que podem irritar ou fazer mal aos outros? Os cientistas até têm uns nomes enormes para descrever alguns destes hábitos específicos que as pessoas têm. Eu nem vou tentar dizê-los, são complicados demais. Mas gostava de fazer às ouvintes a mesma pergunta que te fiz no princípio, Sónia. Tem algum hábito? Sara, primeiro podias definir o que é um hábito. Ia fazer isso, Sónia, mas vamos fazer um pequeno intervalo musical, concordas? Concordo.
descansar. A tua vontade é para sempre. Acalma a agitação, alegra e abençoa o meu coração. Enviaste a tua palavra que me curou, curou todo o meu ser. Eu digo-te sim, e te agradeço por teu constante amor. Sim, eu digo-te sim, e te agradeço por teu constante amor. Tua bondade é para sempre. Acalma a agitação, alegra e abençoa o meu coração. Enviaste a tua palavra que me curou, curou todo o meu ser. Sim, eu digo-te sim, e te agradeço por teu constante amor. Sim, eu digo-te sim, e te agradeço por teu constante amor. Sim, eu digo-te sim, e te agradeço por teu constante amor. Eu digo-te sim, e te agradeço por teu constante amor. Sónia, pediste que te definisse o que é um hábito. Ora, aí vai. Segundo o dicionário, é uma disposição adquirida pela repetição frequente de um ato. Como eu a bater com os dedos em cima da mesa ou tu a arrancares a pele das unhas. Estás a ver, não estás? Mulheres de Esperança. Claro, Sara, é fácil de entender. O problema é quando os hábitos têm a ver com ações que prejudicam diretamente a própria pessoa ou os que a rodeiam, como fumar, por exemplo. Começas com um cigarro, por brincadeira, às vezes, mas à força de repetires o ato de fumar, torna-se num hábito, que é prejudicial à tua saúde e das pessoas à tua volta. E um dia descobres que não podes mais viver sem o cigarro. Por exemplo, se tomas café todos os dias e fumas um cigarro a seguir, aquele padrão passa a ser contínuo. Café, cigarro. Pode acontecer com a bebida, com a pornografia, com o jogo. Um perito chamado Harold Taylor disse que antes que alguém quebre um mau hábito, tem que estar convencido que quer fazê-lo. Os benefícios têm que ser óbvios para a pessoa. Tem que estar motivado. Por outras palavras, tem que realmente desejar parar aquele hábito. Se não tiver esse desejo, vai falhar nos seus esforços. E quando pensamos quais os hábitos que queremos deixar e temos o desejo de fazê-lo,
É a altura de tomar o controle sobre esse hábitozinho mau. Não vai ser fácil, mas pode ser feito. Tomar a decisão, uma escolha intencional, que vai mudar os padrões que levaram ao hábito. Senão, é como um carro parado na lama. Já viste um carro assim, Sónia? Já vi, Sara, quanto mais se põe o pé no acelerador, mais os pneus rodam loucamente, mas o carro não sai da lama. Tal e qual. Vamos pegar numa pessoa que fuma, por exemplo, levanta-se de manhã, faz o café e de repente aquele cheiro inebriante do café, diz cigarro a seguir. A pessoa não está habituada apenas ao café, mas a sentir o cigarro entre os dedos. O que acontece se ela decidir não fazer café de manhã? Acho que seria mais fácil não pegar no cigarro, porque quebrou o padrão constante que tinha na sua vida. Quebrar hábitos não é fácil. É preciso muita força de vontade. Mas há que nos concentrar nos benefícios que receberemos como resultado de ter quebrado esse mau hábito. Para a pessoa que fuma, será sentir-se mais saudável, uma chance mais reduzida de desenvolver uma doença nos pulmões, câncer da boca, da cabeça, vai poupar dinheiro, talvez o seu companheiro vai gostar mais de beijá-la. Que bom! E os benefícios de parar de morder as peles dos dedos, Dona Sara? Ficas com as mãos menos cansadas e evitas uma infecção nos dedos, o que pode bem acontecer. Ou seja, perdermos mesmo os pequenos hábitos pode ser benéfico. E mais um pensamento. Por que não partilhar com uma amiga o alvo de querer quebrar um hábito? Assim a outra pessoa de vez em quando poderá perguntar como está a ser e nós queremos dar uma resposta positiva. Se projetarmos um alvo para nós mesmos e o partilharmos com alguém, é mais fácil, porque não queremos ficar envergonhados diante do outro. Que assunto interessante este. Vamos fazer mais um pequeno intervalo musical porque sei que queres ter uma das tuas conversas da alma a seguir, não é? Verdade, Sónia. Vamos aproveitar bem o nosso tempo com os ouvintes. Pensei em agradar-te, para ti viver e te servir, mas tu comigo falaste, preciso meu coração abrir. Não quero apenas fazer, não quero apenas parecer, eu quero ser verdadeira, eu quero ser como
Conversas da Alma com Sara Catarino. Maus hábitos, todos nós poderemos pensar num com o qual lutamos há muito tempo. Ouvimos bastante hoje sobre isso e eu não vou falar mais, mas gostava de pensar consigo como Deus nos vê e aos nossos maus hábitos. Em primeiro lugar, é muito bom saber que não importa quais eles sejam, Deus ama-nos. Podem ser coisas pequenas que não afetam diretamente os outros ou hábitos que prejudicam as pessoas, algo que não é bom aos olhos dos outros e aos olhos de Deus. E não será demais repetir que, seja qual for o nosso mau hábito, Deus ama-nos. Vamos pensar numa história relatada na Bíblia acerca de uma mulher cuja vida era cheia de maus hábitos que afetavam a sua vida de outros. Seu nome era Raabe e era prostituta. Não é muito difícil concluir que ter sexo por dinheiro é um mau hábito. O nome de prostituta seguia-a por toda a parte. Há pessoas conhecidas pela sua ocupação, fulano carpinteiro, cicrano pintor, fulana cabeleireira, e esta mulher era referenciada também pela sua ocupação, prostituta. O tipo de pessoa com quem não queremos ter muito a ver, especialmente as mulheres à sua volta não deviam gostar de falar com ela, mas gostavam de falar dela. E já agora este é mais um mau hábito que afeta muita gente, falar mal de outros, falar de pessoas nas suas costas, dizer coisas sobre elas, podem ser prejudiciais e nem sempre verdadeiras. Raabe vivia na cidade de Jericó, uma cidade rodeada por largas muralhas. De facto, os muros eram tão largos que algumas pessoas construíram as suas casas em cima deles. E a casa de Raabe era uma delas. E é aqui que começa a história. Uma noite bateram-lhe à porta e quando abriu, Raabe viu 2 homens que lhe eram desconhecidos. A roupa que usavam, o aspecto que tinham, dizia que não eram daquela cidade. As roupas ainda estavam molhadas da travessia do Rio Jordão e realmente não sabemos o teor da conversa que tiveram com ela, mas a Bíblia diz que naquela noite pernoitaram ali. Sabemos também que estes 2 homens tinham sido enviados pelo general do povo de Israel para espiar a terra, especialmente Jericó e os seus arrabaldes. Raabe percebeu logo que ali havia algum perigo e escondeu os homens no terraço da casa. Mas alguém os vira entrar na casa e foi contar à autoridade da cidade. E daí a nada Raabe era ameaçada de se não entregasse os tais homens ao rei de Jericó. O rei deduzira que eram espias. E Raabe enfrentou um problema. O que fazer? Entregar os homens ou fingir que não percebia o que o rei queria? De qualquer maneira, ela sabia que estava condenada à morte. Se não entregasse os homens, o rei matava. Se os entregasse quando o povo de Israel conquistasse a cidade, ela também morreria como os outros. E teve que pensar muito rápido. A resposta dela foi uma meia verdade ou uma meia mentira, mas salvou os espias. E já sei que há uma pergunta a crescer na sua mente. Por que é que ela mentiu para salvar a vida de 2 homens que eram desconhecidos para ela? Eu acredito que houve uma intuição no seu coração de que a salvação daqueles espias poderia também ser a sua mais tarde. E naquela noite, quando os espias foram dormir, ela subiu ao telhado, onde os tinha escondido debaixo dos canaviais, e falou com eles e disse: Eu sei que o Senhor vos tem dado esta terra. Todos nós estamos aterrorizados. Já ouvimos como o Senhor vos abriu o mar vermelho para passarem como em terra seca. E esta mulher, que provavelmente fora habituada a adorar deuses terríveis, disse: Eu sei que o Senhor Deus é o Deus supremo dos céus e da terra. Mas que declaração tão sublime! E continuou: Agora jurem-me pelo Senhor que sereis bondosos para mim e para a minha família, visto que vos ajudei. Dê-me uma garantia que quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha casa e me deixarão viver e a minha família. Que mudança na vida desta mulher, que expressão de fé no Deus verdadeiro, vindo dos lábios de uma pecadora, a prostituta Raabe. Nós gostamos de histórias com finais felizes, não é? Bem, esta teve um final mesmo feliz, porque os espias guardaram a promessa que fizeram à mulher. Ela ajudou-os a escapar por uma corda presa a uma janela. Os espias deram-lhes instruções
que ela deveria colocar um cordão vermelho pendurado na sua janela, de modo que a casa fosse facilmente identificada quando eles conquistassem a cidade. E foi o que aconteceu. O general Josué disse aos seus homens: guardem a promessa que fizeram à prostituta e poupem-na e a toda a sua família. E Raabe foi salva sobre uma promessa e sobre a sua fé no Deus de Israel. Esta linda história demonstra-nos que mesmo se os nossos pecados, hábitos, forem vermelhos como a escarlata, eles podem ser purificados se colocarmos a nossa fé em Deus, como Raabe fez. Os nossos hábitos e até vícios podem parecer-nos grandes ou fortes demais, mas nada é impossível para Deus. Ele pode libertar-nos de qualquer obstáculo que nos impeça de vivermos uma vida feliz e agradável a Deus. Ele tem o poder de nos revestir de capacidade e força para vencermos as nossas debilidades e fraquezas. A história de Raabe está no livro de Deus como uma lembrança que a nossa história pode ser mudada, o nosso destino pode ser transformado se confiarmos em Deus e permitirmos que Ele entre na nossa vida. Só precisamos de um pequeno passo, uma pequena decisão. E o resultado, o resto, Ele está pronto a ficar ao nosso lado e fazer-nos vencedores. Querido ouvinte, não tente sozinha. Há hábitos e dificuldades na nossa vida que só poderemos vencer com a ajuda de Deus. Nós ficamos aqui à sua disposição para ouvi-la, orar por si e dar-lhe uma palavra de encorajamento se precisar. Ouça os nossos contactos e volte no mesmo horário na próxima semana. Nós esperamos por si. Até lá, se Deus quiser. Mulheres de Esperança. Contacte-nos pelo 211 581 128. Siga-nos no Facebook e Instagram. Subscreva o nosso canal no YouTube. Mulheres de Esperança. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.